Cumprimentos a todos e a todas e bem-vindos a mais um Recanto da Fé, um podcast onde falamos de Fórmula E. Como é costume, tenho comigo o Miguel Maia e o Miguel Gonçalves. Caros amigos, bem-vindos mais uma vez Muito obrigado. a esta nossa discussão. Muito obrigado. É sempre um prazer aceder ao teu convite para cá estar aqui no cantinho da Fórmula E. É verdade. É um prazer, estamos novamente. Acho que já é mais que um convite, não é? Que já fazemos isto de forma regular, portanto acho que já é um espaço nosso, já é um recanto nosso. Isto que é um espaço que faz parte de uma plataforma muito maior, não é, Miguel Gonçalves? Claro que sim, ou seja, vamos falar de FUN, Fórmula E, uma versão elétrica, e agora até na irmã maior, no fundo, fala-se muito da Fórmula E, não? Ou seja, nunca a Fórmula E foi tão badalada no mundo automóvel, mas se calhar, se tivermos tempo, já iremos um bocadinho a esse tópico. Mas o Vamos Falar de FUN é uma comunidade fundada há cerca de 4, 5 anos, em que tem bastantes elementos. Temos o Patreon, Vamos Falar de FUN, onde podem também ser patronos e ajudar a contribuir para que a comunidade possa pagar estas contas. Temos as licenças, conteúdos e temos também os grupos do WhatsApp. Por isso subscrevam também no YouTube, nas várias plataformas, Spotify, os vários podcasts, desde a NBA, o WRC. Ao mesmo tempo que estamos a gravar, está a ver o VFF um debrief sobre a corrida de ontem de Xangai. Nós vamos em diferente depois para o ar, mas de facto é uma plataforma de fãs para fãs e cada vez mais eclética e intergeracional, ou seja, temos muitos miúdos também entre nós que, se calhar, devido ao Drive to Survive, descobriram o mundo automóvel e cabe-nos a nós, não é? Trazer os novos fãs para dentro da nossa comunidade e alargá-la cada vez mais. Muito bem, muito obrigado, Miguel. E, de facto, fica aqui o convite, é um espaço, de facto, único. Muito bem, para hoje vamos olhar para a ronda dupla de Jeddah, onde tivemos o regresso do Félix da Costa às vitórias, que foi excelente. Depois vamos olhar um pouco para aquilo que tu referias agora, da polémica entre a Fórmula 1 e a Fórmula E, e acabamos com a análise da próxima corrida de Jarama. Portanto, começando pelo fim de semana, temos a primeira corrida com uma vitória de Pascal Wehrlein, com uma vitória bastante clara e que Wehrlein dominou, deu uma retada, como costumávamos dizer no desporto que eu praticava, o remo, deu uma retada aos outros, mas não houve dúvidas aí em relação a essa corrida. O que é que acharam da corrida da primeira corrida de Jeddah? Podes começar com o Miguel Maia. Bem, relativamente à primeira corrida, há que salientar que houve o pit boost. A nível de táticas, eu acho que foi a parte do Wehrlein foi a todos os títulos irrepreensível. Fez tudo na hora certa, correu tudo às mil maravilhas. Mesmo a questão de usar o attack mode e isso, acho que ele usou mesmo na altura certa. Mesmo também o António, acho que o segundo attack mode acho que não foi na devida altura, mas gostei bastante, principalmente do equilíbrio e da luta pelo segundo, terceiro lugar, tanto na primeira corrida como na segunda, mas acho que foi uma vitória clara do Wehrlein, e bastante equilibrada na parte da luta pós lugares do pódio. De uma forma geral, acho que foi isso.
Miguel Gonçalves, Mahindra em alta, é Mortara como... É verdade, o Mortara com 2 polos, não é? Ou seja, em ambas as corridas conseguiu a pole. Curiosamente, não conseguiu materializar nenhuma das poles em vitória. Eu acho que ele é um piloto bastante rápido em qualificação, mas depois acho que ainda não tem aquela maturidade e ajustamento com a equipa, não é? Porque a estratégia não é apenas tomada pelos pilotos. Tem, por exemplo, o António, o próprio Verlaine, não é? De saberem escolher uma boa estratégia. E depois o Mortara tem outra coisa, não é? Não se furta às várias tricas que vão durante a corrida, muitas vezes até ele que as provoca, e isso acaba por lhe custar a alguns lugares, mas eu acho que mais tarde ou mais cedo a vitória da Mahindra está à porta, ou seja, será ainda em 2026 o regresso da equipa às vitórias. Não, quer dizer, não acredito que seja o de Verriz, mas acho que o Mortara de facto tem perdido os calcanhares das equipas mais favoritas e acho que mais dia menos dia vai chegar lá. Mas como disse o Miguel, é assim, 6 espinhas para Verlaine, ou seja, mereceu a vitória. Após também estar num grande momento e ele tem capitalizado isso. Fez as escolhas com a equipa certas à hora certa. Tivemos o pit boost, mas como já falámos em várias situações, escolhe tudo mais ou menos a mesma janela, não tem originado e não tem havido grandes deslizes pelas equipas, ou seja, não tem originado grandes mudanças, não é? Ou seja, eles entram e saem mais ou menos na mesma ordem que estavam. E depois aconteceu à Jaguar aquilo que felizmente desejámos no último pod, que é que de facto conseguisse fazer o statement e ainda ter os seus 2 pilotos na luta pelo título, e enquanto equipa já está em segundo lugar, mas de facto foi um bom fim de semana para a Jaguar e em particular para o António, que não teve uma boa qualificação na primeira corrida, mas teve uma gestão de corrida muito interessante e capitalizou pontos que ele precisava de descapitalizar, e depois na segunda saiu o jackpot, mas já lá iremos à segunda. Sim, e acho que houve uma melhoria clara da Jaguar em ambas as corridas. Na primeira... Porque velocidade eles tiveram noutras corridas, mas por circunstâncias aquilo fugiu-lhes, não é? E desta vez encaixou tudo. Exato, e sim, tiveram vários percalços. O António teve vários acidentes que não tinha culpa. Podia ter tido outro. Tu falavas há bocado do Mortara e da forma dele conduzir. Eu acho que foi na primeira corrida que o Mortara lhe dá ali um apertão contra a parede, e que se o António não recua, já tinha ficado lá os dois outra vez. Mas eu acho que na primeira corrida o António, a estratégia Jaguar funciona melhor para o Evans do que para o Mitch Evans do que para o António. E acaba por ficar Mitch Evans à frente do António quando vinha de trás. Portanto, tinha partido bastante atrás, e houve uma altura que o António estava no grupo da frente e o Mitch Evans a tentar alcançá-los. Aí, mas penso que aprenderam um pouco a lição para o dia seguinte, porque o António faz o attack mode juntamente com o Dennis, se não me engano, e fica um bocado preso ali atrás do Dennis, não consegue avançar tanto. E depois, na segunda corrida, já apanha o attack mode, não digo sozinho, mas não tinha ninguém assim mais diretamente à frente dele, que lhe causasse tantos problemas como causou o Dennis, e conseguiu avançar mais e ganhar o tal avanço. Da Porsche, pronto, a estratégia é irreprimível. Eles fazem o pit boost na altura certa. Estão a falar da primeira corrida, que foi na sexta neste caso. Fazem o pit boost na altura certa. Logo a seguir o Verlaine ele já sai com um bocado de avanço, aproveita, vai logo ao attack mode e pronto, e a partir daí ganhou a vantagem, que foi só... Foram quase todos ao attack mode. Só teve que gerir... Foram quase todos ao attack mode, mal saíram da box, praticamente. Sim, mas a vantagem aí do Verlaine é que ele saiu, ele vem do pit boost com vantagem suficiente para ir ao attack mode e não perder lugar. E depois, a partir daí,
foi consolidar essa vantagem. Mas a corrida de sábado houve muita estratégia. Houve ali, só para o fim é que aquilo começou a animar, porque grande parte da corrida foi muito estratégica, vários pilotos a queixarem-se do ritmo lento, porque estava tudo não era bem a gestão de energia. Eu depois estive a ouvir a comunicação rádios e havia um dos mecânicos, já não me lembro de quem era, em que dizia, isto não é uma corrida de gestão de energia, é uma corrida de gestão de momento de attack mode e de pit boost, e foi isso que fez a diferença. Mas pronto, só para então acabarmos e depois falarmos um bocado mais da vitória do António na segunda corrida, no sábado. Temos um pódio nesta corrida com Pascal Wehrlein, Eduardo Mortara, a Mahindra, que tinha feito a pole, e o Mitch Evans da Jaguar, o colega da equipa do António, a completar este pódio. O António acaba em quinto, porque no fim dá-me ideia que já estava com problemas de gestão de energia e acaba por ter ainda mais uma posição para o Nico Müller. E à defesa, não? Acho que no fim estava claramente à defesa. Acho que o Nico Müller ainda estava com o attack mode no fim, e foi isso que também o ajudou a passar o António. Sim, capaz de ter sido, tens razão nisso. Portanto, e a volta mais rápida na corrida da sexta-feira foi do Pascal Wehrlein, que estava completamente dominador. Depois vamos à vitória do António, também muito bem montada na segunda corrida, no sábado. Já não houve pit boost, mas boa estratégia da Jaguar e uma execução excepcional do António, porque houve ali um bocado de gestão da corrida até ele depois avançar e mandar-se lá para a frente. Que tal, Miguel Maia? Vibraste muito com esta vitória do António, com esta corrida? Sim, eu por acaso esta corrida até vi indiferido, mas vi indiferido sem conhecimento de causa, digamos. E pronto, e correu tudo bem. Também foi uma corrida sem espinhas do António. Também foi um pouco uma outra, tal coisa. O António também mandou-se lá para a frente depois, e depois houve o tal equilíbrio entre o grupo que seguia atrás, em que lá estava o Roland, o Mortara, os dois Cupra, em que estava ali numa luta bastante acesa. Para variar, o Tickton lá deu um aperto no Martin, não é? Mas também o Buemi esteve bastante bem nesta segunda corrida na Arábia. Gostei bastante. E depois no António até me recordo do momento em que o António leva, não sei se é 4 segundos de avanço, e estão os comentadores a falar quando é que ele vai a segunda vez ao attack mode. Mas pronto, mas o António já estava só a gerir e deixou mesmo o attack mode mesmo lá para o fim, e pronto, e acabou com um bom avanço, e pronto. E o que eu tenho a salientar mais é o Buemi e é os dois Cupra, bem como a regularidade também do Eduardo Mortara, que foi o piloto que mais pontuou neste fim de semana de Jeddah. Miguel Gonçalves, como é que viveste esta vitória? É assim, infelizmente não vibrei tanto quanto gostaria, porque tal como o Miguel, não vi indiferido, ou seja, a corrida, e soube, obviamente, praticamente em direto, que ele tinha ganho a corrida, ou seja, já sabia o resultado, mas depois vi mais à noite, mas de facto é uma corrida a António, ou seja, é na estratégia, é não ir logo com o apetite todo para a frente disparatado, não é? Ou seja, saber dosear a energia,
passar no momento certo, ativar os attack modes quando tinha que os ativar, e depois aquela questão na parte final teve sempre 2-3 segundos de avanço, ou seja, estava relativamente confortável. Mas é uma corrida já desde 2024 que não tínhamos este gostinho, não é? De uma vitória do nosso compatriota, porque o ano passado acabou a época sem vitórias, e salvo erro, e corrijam-me se enganar, é o primeiro piloto a vencer por 5 equipas diferentes, ou seja, consegue fazer ter as suas vitórias repartidas por essas 5 equipas, e também pôs a Jaguar como equipa com mais vitórias na Fórmula E, ou seja, mais esta, ela só tem uma. De resto, tal como já tinha falado, um excelente fim de semana do Mortara, ou seja, eu acho que está cada vez a cheirar a vitória. O Roland nesta segunda corrida, ele não tem tido a primeira corrida praticamente acho que não pontuou, mas pronto, aqui fez um pódio. O Buemi também já tinha partido de pole, não tinha materializado essa pole, mas agora fez um excelente resultado. Mas foi como falávamos há bocado, a Jaguar está aí, a Porsche obviamente continua a ser a favorita, mas depois vamos ver se as vitórias começarem a ser dispersar por 2, 3, 4 equipas. Se calhar o piloto conseguir 2 ou 3 vitórias até a final pode eventualmente ser o piloto vencedor. Agora, de facto, a Porsche tem essa vantagem, é praticamente uma equipa de um piloto só, apesar do Müller estar em sexto, salvo erro, do campeonato de pilotos, logo à frente do António, mas acho que temos campeonato para durar. Aliás, a posição ainda vai no ar na quinta corrida, ainda faltam algumas, e vamos ver este fim de semana, que será também um fim de semana diferente. Vamos estrear uma nova pista na Fórmula E. Ela já, curiosamente, serviu testes há 2 anos, quando a Valência teve um problema das inundações, mas pronto, em termos de corrida será, até acho que é a primeira corrida oficial em Espanha já desde Valência de alguns anos atrás, que já não se iria a Espanha, mas é uma corrida, é só uma corrida que terá também o pit boost, não é normal em fim de semana de apenas uma corrida. Sim, e já voltamos aí. Quais foram os vossos, muito rápido, os vossos attack mode, que é o melhor piloto, a melhor equipa na vossa opinião este fim de semana, e já agora para despacharmos também o curto-circuito, que é o pior piloto ou a pior equipa na vossa opinião. O curto-circuito para mim é fácil. E não tem nada a ver com os meus amigos, e aliás, até estou aqui com um casaco do Ayrton Senna, mas para mim o curto-circuito é o Brasil. Porque, curiosamente, os únicos 2 pilotos que ainda não pontuaram são os 2 brasileiros. Ou seja, em todo o grid, apenas 2 não pontuaram, e apenas por coincidência, obviamente, têm a mesma nacionalidade. Aliás, eu tenho um carinho especial pelo Drogovic, aliás, já o referi aqui nos outros episódios, e tenho pena que, pelo menos este início, não lhe esteja a correr bem. Vamos ver o que é que lhe espera, mas para mim, de facto, curto-circuito, sem dúvida, são os 2 pilotos do Brasil, por essa questão de ainda não terem pontuado. O attack mode, obviamente, o mais fácil será sempre o António, mas eu diria que o comprovar da rapidez do Mortara, eu acho que foi piloto do fim de semana, ou seja, não conseguiu materializar as 2 poles em vitória, mas foi rápido nas 2 qualificações, ou seja, foi 100% competente em ambas, e até uma delas por alguma margem, ou seja, não foi por pouco, e depois, ou seja, acabou por ser o piloto que mais pontuou, ou seja, mesmo não tendo materializado em vitórias, teve um excelente fim de semana para a Bahia. Sim, e neste gráfico que mostramos também no ecrã, vê-se bem a evolução de Mortara, que neste momento é segundo no campeonato, com 62 pontos, a 6 pontos do líder Pascal Wehrlein. Vemos aqui decaírem particularmente Nick Cassidy, também
Na corrida de sábado, Nico Müller também acabou em 16º e Jake Dennis em 19º. Tiveram menos bem os Porsches em geral na corrida de sábado. Portanto, temos ali 2 pilotos bem destacados, com 68 e 62 pontos, e depois um grupo perseguidor, onde também está o António, entre os 37 e os 49 pontos. Miguel Maia, ataque mode e curto-circuito? Eu se calhar começo pelo curto-circuito. Já, por acaso, o destaque do curto-circuito que o Miguel fez foi de encontro já ao curto-circuito que eu fiz na última edição aqui do pod. Mas pronto, eu agora vou salientar outros pilotos, que pronto, o De Vries continua sempre lá no fundo, sem ter grandes resultados. Nesta corrida ficou as 2 vezes em último. 4 pilotos, não do De Vries, mas... Peço desculpa. Pronto, então vou falar de outro. Agora não sei o que é que tu me vais dizer. O Natoa que teve um brilharete quando foi na parte da qualificação para a primeira corrida, em que fez 4º, mas só que depois na corrida terminou em 15º, e depois na segunda tornou a ficar fora dos pontos. Ficou em 17º e também partiu lá atrás. Também é um piloto que a gente questiona sempre como é que a Nissan tornou a renovar com ele. Eu gosto bastante do Natoa no WEC, mas aqui na Fórmula E não tem estado, não sei se é à altura das expectativas a melhor forma de me expressar, mas pronto, era estes 2 que eu queria focar a nível negativo. Positivo, para não falar só do António, pronto, até foi o segundo piloto que mais pontuou. Eu queria destacar um bocadinho a Kiro, parece que na segunda prova ressuscitou e lá teve os 2 pilotos em 5º e 6º, salvo erro. E pronto, e também a Jaguar, mas a Jaguar também acho que foi a equipa que mais pontuou este fim de semana. Pronto, é um bocado taxativo estas 2 escolhas, a Jaguar e o António, mas pronto, mas vale o que vale, e eles merecem a menção, bem como deixava ficar esta segunda menção da parte da Kiro na parte da segunda corrida. Deixa-me só dizer que as nossas referências de alta voltagem, que era os pilotos e equipas a ter debaixo do olho, okay. falharam, porque eu tinha dito Roland e Nissan e tu tinhas dito Dennis e Andretti e desiludiram, tanto pilotos como equipas. Mas as nossas bold predictions não tivemos longe. Eu pus o Tictum no pódio, que ficou em 5º, e tu tinhas posto o Martin no top 5, que ficou em 6º. Mas sabes que o meu curto-circuito é precisamente a Cupra Kiro, porque fazem uma má corrida na sexta, mas no sábado fazem 5º e 6º, mas os 2 pilotos quase que batiam no final da prova. Eu já falei nisso. De posição. Eu sei. Portanto, isto é para justificar porque é que o Espanha, apesar de ter feito um bom resultado, conseguiram deixar a nódoa no pano, com aquele comportamento, aquela disputa entre os pilotos, e depois a discussão no rádio, e o Marty também se esticou um bocado com os comentários que fez, mas pronto, o Tictum já também sabemos que não é flor que se cheire, e aquilo entre ele e o Marty vai ser complicado, e eu percebo que o Marty, sendo novo, tem que se impor um bocado, respeitou depois as ordens de equipa quando mandaram aguentar, mas aquilo aqueceu ali. Muito bem, vamos avançar então. Vamos já passar a Jarama e depois, se temos tempo, ainda falamos então da questão da Fórmula E e a Fórmula 1. Jarama, estamos, como tu dizias, Miguel Gonçalves, novo circuito na Fórmula E. Para mim é um circuito que eu me lembro ainda da Fórmula 1, ou seja, quando eu comecei a ver Fórmula 1 ainda havia
Jarama, tenho vaga memória, muito, muito vaga, mas lembro-me da Jarama dessa altura e estou muito curioso para ver como é que vai ser esta corrida no circuito de espanhol e de Madrid. Temos aqui também a análise do circuito. Este circuito foi mudado desde os tempos da Fórmula 1, estamos a falar da década de 80, e é agora um pouco mais longo. Houve ali uma extensão onde é agora a curva 6, ele cortava e agora continua um pouco mais até a curva 7, e sobretudo essa parte aí que mudou. Miguel Gonçalves, que parece termos de Jarama na Fórmula E? Sim, é uma excelente notícia. Aliás, é um circuito bem perto de nós, não é? Ou seja, por acaso tenho pena de não ir. Era uma corrida aqui mesmo ao lado e que vai anteceder, ou seja, Madrid já há vários anos que não recebia nada. Agora, este ano, 2026, vai receber 2 categorias, não é? Em Jarama, a Fórmula E, e em Meidring, na zona da IFEMA, a Fórmula 1, em setembro. Mais uma curiosidade, é o circuito mais longo da Fórmula E, ou seja, cerca de 4 km, prevê-se que as voltas tenham cerca de 90 segundos, 1 minuto e 30. Vamos ver a gestão de energia e também, se calhar, por um lado, adiciona essa questão dos xadrez, das estratégias diferentes táticas, mas a questão do pit boost ser introduzido nesta pista não é muito normal, porque tem em fim de semana de apenas uma corrida. Tem uma grande reta, não é? Como, aliás, vemos aí, tem logo na curva 1 um excelente ponto de ultrapassagem, e vamos ver se nos traz uma boa corrida, e vamos ver se confirma a subida da Jaguar, e se conseguem, no fundo, materializar em pontos esta ascendente que estão a ter. Eu acho que vai ser interessante porque, e como nós vemos também, para quem está a ver, temos também a parte de uma imagem de circuito. Tem muitas curvas, não tem muitas retas, tem muitas curvas ligadas entre 14 elas. curvas. E 14, sim, e muito ligadas entre elas, ou seja, vai ser interessante ver... Da curva 7, não é? Exato. E vai ser interessante ver das tais coisas que eu dizia, que eu lembro-me vagamente de ver na Fórmula 1, mas tenho ideia que é um circuito muito interessante e estou curioso para ver. Na altura acho que saiu também porque era muito estreito e aí pronto, aplica-se bem, dá bem para a Fórmula E, mas para os carros da Fórmula 1 que foram crescendo, nem Sim. tanto. Mas Na última geração era impossível, e mesmo estes que são um bocadinho mais pequenos também seria difícil. Mas lá está, por ser estreito e pela combinação de curvas, não me parece que seja fácil ultrapassar, mas vamos ver. O que é que... quais são as vossas apostas? Vamos ao aumento de alta voltagem, que é quem devemos prestar atenção. Não quer dizer que ganhem ou que sejam favoritos, mas é uma forma de ver quem é que poderá ser interessante ver nesta corrida e as bold predictions. Podemos começar contigo, Miguel Maia. Bem, ficar debaixo do olho, talvez, para não fugir do espectável, que para mim seria tanto a Porsche como a Jaguar. Estar atento ao Oliver Rowland, que eu acho que ele vai ressurgir, possivelmente nesta prova, é que ele é capaz de voltar a ir lá para a frente. A nível de bold predictions, isso aí por acaso ainda não tinha pensado muito bem, mas claro, vou apostar outra vez na parte de ambos os pilotos da Penske ficar na parte dos pontos, ambos pontuarem. Muito bem, Penske nos pontos.
Miguel Gonçalves, alta voltagem e bold prediction. Assim, alta voltagem é difícil. Há o wishful thinking, ou seja, O António. era o pódio do António, não é? Mas acho que pode Cassidy, ou seja, Cassidy tem estado não digo algo apagado, mas há corridas que correm muito bem, há outras que praticamente não está presente. E depois temos Mortara e Boemi a cheirarem vitórias, não é? Ou seja, o Mortara já não ganha para aí há 3 anos. Para quem segue há menos tempo até pode achar que ele nunca ganhou, mas ele tem 5, 6 vitórias na Fórmula E, mas já não ganhou há uns anitos. Mas depois há sempre o mais óbvio, que é a Porsche, não é? Ou seja, o Verlaine, assim, muitos deles conhecem o circuito de testes, não é? Ou seja, já lá passaram, mas diria que se tivesse que apostar fora do António, diria que é Cassidy. A minha bold prediction, provavelmente o puto ano passado deu nas vistas, este ano está mais discreto, Taylor Barnum no pódio. É parecida com a minha. Muito bem. Quase o mínimo. A minha alta voltagem não é. Lá está, naquela ideia de alguém a ter debaixo do olho, é o Nick Cassidy e Citroën. O Nick Cassidy esta cooperação e a Citroën ser uma equipa nova começou muito bem, já deu uma vitória ao Cassidy, mas no último fim de semana aquilo teve muito tenso para quem ouviu os rádios e convido a verem os vídeos em que temos os rádios dos pilotos e das equipas. O Cassidy teve muito zangado com a equipa, com a estratégia, e a equipa estava perdida, estava a tentar consolá-lo, digamos, fazer-lhe a vontade, mas já não conseguia, ou seja, o homem estava furioso. E vou manter debaixo do olho tanto o Cassidy como o Citroën. Em termos de bold prediction, o Drogovic a pontuar. Acho que já é hora. Ele tem qualidade, anda lá perto, mas acho que é um bom momento para conseguir mostrar a qualidade que tem. Portanto, é essa a minha bold prediction. Muito bem. Só relembrar rápido quais são os horários, portanto, para o fim de semana. Portanto, temos na sexta-feira às 3h30 da tarde o treino livre 1, no sábado às 7h30 da manhã o treino livre 2, a qualificação às 9h40 e a corrida às 2 da tarde. Depois disso temos quase um mês de intervalo, mais de um mês de intervalo, porque depois em maio que iremos depois para Berlim, que vai ser uma ronda dupla, a 2 e 3 de maio. Deixa-me ver, Miguel Gonçalves e Miguel Maia, temos ainda tempo de discutir a questão entre Fórmula 1 e Fórmula E? Em 7, 8 minutos, sim. Ok. Esta questão tem gerado, para quem acompanha a Fórmula 1, tem havido muita discussão sobre os novos regulamentos e o facto de os novos Fórmula 1 terem 50% entre o motor de combustão interna e a parte elétrica, 350 em cada. E houve alguns comentários a dizer que o Max Verstappen a dizer que a Fórmula 1 era a Fórmula E em esteroides, e bastante discussão porque é que a Fórmula 1 estava a apostar tanto nesta parte elétrica. Vimos depois também algumas, digamos, relações públicas, aproveitamento em relações públicas do CEO da Fórmula E, Jeff Dodds, em que convidava o Max Verstappen
a testar o Gen 4, o próximo carro, e que lhe dizia quando ele quisesse, onde ele quisesse e que seria e que poderia fazê-lo de forma secreta. Para os influencers experimentarem os carros, não é? Sim, que já deixaram. Essa história da Evo Sessions, em que se fala de custos mais de 1 milhão de euros com os acidentes que os influencers tiveram nessas sessões. Mas o que sabemos é que há vários pilotos de Fórmula E que trabalham com a Fórmula 1, não é de agora, mas que a questão da gestão de baterias e o aproveitamento de como é que fazem a recarga durante uma volta tem feito também que várias equipas de Fórmula 1 não só tenham ido buscar engenheiros à Fórmula E, e no último ano houve algumas saídas, mas também usem pilotos para da Fórmula E nos simuladores da Fórmula 1. O que vos parece esta discussão? É polémica? Não é uma polémica? Vale a pena discutirmos isto? É assim, polémica é ruidosa, não é? Ou seja, não polémica no sentido de se está certo ou errado, acho que dá para pegar por vários prismas. E não devemos esquecer de uma coisa: se há alguns de nós, como nós estamos aqui os três, gostamos de ambas as disciplinas e seguimos ambas, obviamente que há uma outra fação de fãs, não é? De Fórmula 1 que não gosta de corridas de carrinhos de choque, por assim dizer, como batismo, ou para chamar aspirador ou outra coisa. Eu acho que cada macaco no seu galho, ou seja, eu próprio gosto de corridas de Fórmula 1 e gosto que os pilotos tenham capacidade de andar a top, não é? Ou seja, a fundo, e fazer os melhores tempos possíveis sem estar muito preocupados com a gestão de baterias e aquelas coisas que temos assistido, como, por exemplo, ainda ontem o grafismo da corrida da China já não nos mostra velocidades, mostra-nos percentagens de baterias, e eu parece que se tivesse caído para quedas na corrida, ainda procurei ali o nome do António ou alguma coisa assim, a ver se via percentagem de bateria que ele ainda tinha, não é? Ou seja, acho que a fusão dos dois mundos não está a ser a mais feliz para a Fórmula 1. Por outro lado, acho que as equipas de Fórmula 1 têm muito a aprender e se calhar a McLaren, depois do que aconteceu ontem, está arrependido de se ter nem chegou a vender, não é? Ou seja, no fundo acabou com a estrutura de Fórmula E, em que se calhar poderia ter lá uma estrutura de engenharia e de técnicos qualificados que se calhar estariam a dar jeito agora com o seu conhecimento e o seu know-how. Obviamente que percebemos que há equipas que acertaram mais do que outras. A própria Red Bull, que segue dos outros fóruns, sabe que eu sou adepto da Red Bull. E curiosamente na equipa meio, não é? Porque na Racing Bulls isso não aconteceu. Só 50% dos carros é que terminam a corrida, não é? Ou seja, o Adjar na primeira... Ainda não vi ainda muita informação ontem. Hoje tive um dia atarefado e para um bocadinho mais este pódio e não tive tanto a ler as reações de ontem. Não sei se teve ou não a ver com a componente elétrica, a desistência de ontem do Verstappen, mas de facto 4 carros não entrarem à partida numa corrida de Fórmula 1, obviamente não é um escândalo, é o que é, mas que não é uma boa propaganda para a modalidade e se calhar vamos ter que achar aqui no mundo automóvel, não é? A FIA e a FOMA e a Liberty, um compromisso para que possamos ter mais e melhores corridas e não apenas ultrapassagens com base em nitros ou boosts ou coisas artificiais, e deixar os pilotos, ou seja, um piloto ali na Fórmula 1 cada vez menos é um piloto e é um gestor, não é? Ou seja, de velocidade, de baterias, de lifting coast. Aliás, basta ver os volantes, não é? A gente viu ontem também vi a corrida indiferido e já eram cerca de 10 da noite e a minha esposa dizia, mas aquilo é algum comando de PlayStation ou quê? Porque estava a mostrar as imagens quando o Norris tirou o comando, o volante para fora, ainda no pré-race, ele diz aquilo é algum comando de videojogos ou quê? Porque pronto, ela não tinha a percepção que os volantes tinham tanto botão e tantas cores, e ela disse, isto tem cores diferentes e não sei o quê. Mas pronto, acho que ambos os mundos têm a aprender um com o outro.
se é polémica, é o que temos neste momento, e no fundo é o regulamento da Fórmula 1 que temos, híbrida, com 50%. Eu sou da área da gestão e do marketing, ou seja, a parte técnica, estou como um peixe fora d'água, ou seja, não sou a melhor pessoa para falar dela. Agora, de facto, não mostrarem velocidades, ou quando mostram, e nós nos onboards vemos que eles perdem velocidade numa reta, quando supostamente deveriam estar a fundo, não faz sentido. Ou seja, é contra a natura. Agora, acho que a Fórmula E, tem a aprender, e de facto não é novidade. Por exemplo, o Buemi já colabora, por exemplo, com o Red Bull há vários anos, não é? Ou seja, é um dos principais pilotos simulador da Red Bull, o Van Dorn como Mercedes, que é o nosso DAC, que está na equipa, infelizmente escolheu uma equipa que vai acabar no EC, a Alpine, mas por outro lado abriu-lhe a porta para estar a apoiá-los também no simulador, e pode ser que outras portas se abram, não na Fórmula 1, que acho que esse comboio já não passa, não, etc. Mas acho que vai ser positivo, e se calhar algumas equipas vão encarar a Fórmula E. Há bocado falávamos do Nato, não é? E se calhar até de outros pilotos que estão na Fórmula E há muitos anos, quase anónimos, não é? Ou seja, que não têm se destacado, e se calhar uma nova fornada de pilotos pode ir para a Fórmula, como foi agora o Martin, não é? Que era da Fórmula 2 para a Fórmula E, se calhar fazer ali os estágios de aprendizagem, como por exemplo o Lawson fez nas Super Fórmulas no Japão, antes de eventualmente poderem ser considerados a sério para a Fórmula 1. Muito bem, Miguel Maia, deixa-me só acrescentar, Miguel Maia, se não te importas só... há dois comentários que eu achei muito interessantes em relação a isto. Um é do Van Dorn, que trabalha com a Mercedes, que já esteve na Fórmula 1 também e que tem estado a ajudá-los, e ele diz que a gestão é muito diferente e segundo ele diz, é muito mais fácil. A gestão da Fórmula 1 é muito mais simples, estão a fazer um quebra-cabeças daquilo, porque ele diz que eles estão a fazer gestão de energia da bateria por volta, enquanto numa corrida de Fórmula E eles estão a fazer uma gestão de energia para a corrida toda. Portanto, nesta perspectiva, a gestão volta a volta é uma gestão muito mais simples, e ele acha que se exagera um pouco na questão da complexidade. O Tictum tem uma opinião interessante, que é dizer a lógica das duas categorias é completamente diferente. A Fórmula E tem uma lógica de sustentabilidade por trás, portanto aí que tenha um outro espírito do que a Fórmula 1, e ele defendia que a Fórmula 1 devia voltar aos V10 ou V8 com combustíveis sintéticos, mas sem baterias, carros mais leves, etc. Portanto, deixar a Fórmula E um bocado a responsabilidade da questão mais da sustentabilidade e ir mais para uma Fórmula 1, para uma perspectiva mais purista. Não quer dizer que concordo ou não, mas achei interessante que um piloto da Fórmula E, que também, se estiver da altura, também tem pretensões a ir para a Fórmula 1, mas que tem esta visão tão clara da separação das águas. Miguel Maia, a tua opinião sobre isto? Espera aí, Miguel, antes de falar tens que sair, não é, Miguel Gonçalves? Eu vou só me despedir já de toda a gente, ou seja, aqui dentro de 2-3 minutos vou sair, e se calhar para não interromper o Miguel, despeço-me já, dizendo que foi mais uma vez um prazer, e esperemos, eu vou trabalhar nisso com o Pedro, ter um convidado especial para o próximo episódio, para o Jarama. Muito bem, estamos a contar com isso, vamos trabalhar para isso. Ok. Muito obrigado, Miguel, e até à próxima. Entretanto, Miguel Maia. Ok. Relativamente a esta questão polémica, o que eu acho, de uma forma geral, acho que é, se calhar, esta nova regulação ao nível da Fórmula 1, se calhar foram demasiadas mudanças, tudo ao mesmo tempo. E mesmo a vertente híbrida também se calhar não sei se foi devidamente estudada, também pode ter sido um bocado condicionada pela Audi, também um bocado isso, para ir de encontro ao que a Audi também pretendia, mas eu acho essencialmente é que isto foi demasiadas mudanças de uma só vez.
e também na parte da vertente elétrica. Não sei se foram demasiado ambiciosos a este nível, pois eu concordo com aquilo que o Miguel esteve a dizer, que não se admite, não é questão de não se admitir, mas aquilo que a gente gosta na Fórmula 1 é que o carro vá sempre no máximo das suas possibilidades e não com aquela questão de a meio de uma reta, de um para o outro, há ali um estouro, entre aspas, em termos de velocidade, em que o carro perde bastante velocidade. Se calhar eu pensei que uma coisa que poderia ser mais fácil teria sido manter um bocado como estava antes e depois passar na questão do nível de combustíveis sintéticos, coisas assim desse género, e não tanto nesta vertente do 50-50, que eu acho que esta vertente do 50-50 para já não está muito bem feita. Se bem que também aquilo que falaste da parte do Van Dorn, também tem assim um pouco que se diga, mas também acho que não é por aí, não é por aí pelo que aquilo que Van Dorn diz, porque tudo bem, é volta à volta, mas tu vês que a gestão de energia volta à volta, mesmo assim não chega ali um pormenor. Eu sou um bocado leigo na matéria, não é? Não sou engenheiro, a minha parte é mais as contas. Isto aqui tem-se que limar ali qualquer aresta que vá de encontro, que esteja muito bem esta componente elétrica, mesmo que seja 50-50, mas que haja ali qualquer coisa em que os carros se consigam aguentar em reta, tudo bem que estourem o boost todo, não sei, mas que tem que ter o carro tem que conseguir aguentar o tempo todo em que vai em reta e não haver estas quebras que estão a acontecer e que qualquer dia também poderão surgir acidentes. Há muitas coisas que estão a suceder ao mesmo tempo que se calhar não é o melhor para a melhor forma de publicitar a Fórmula 1, o espetáculo que é a Fórmula 1. É como dizia o João Amaral, não é? O pináculo da Fórmula 1. Mas isto aqui não está a ser nenhum pináculo, está a ser o pináculo a nível de polémica, a nível disto que sucedeu agora nesta prova da China, em que quatro carros nem sequer alinharam. Isto não é a melhor propaganda para a Fórmula 1. Ok, tu estás a entrar, tanto tu como a Miguel Gonçalves entraram um bocado mais na discussão do regulamento da Fórmula 1 em alguns detalhes. Eu queria explorar mais a ligação com a Fórmula E e o papel de cada uma das disciplinas, mas pronto, vocês dois provocaram e eu se calhar também vou reagir um bocado, dar um bocado mais da minha opinião sobre os regulamentos. Não sei se, antes de começar, ó Pedro, ouviste o que o Nuno Pinto disse? A opinião do Nuno Pinto? De quando, mas ouvi a opinião do Nuno Pinto, sim, que é muito crítica, mas está, nós estamos aqui a falar mais da Fórmula E do que da Fórmula 1. Não queria entrar muito por aí, mas posso resumir um bocado de opiniões. Não, eu aqui quando surgiu a Fórmula E, a Fórmula 1 na altura não tinha qualquer interesse em explorar a parte a Fórmula 1, ou melhor, tinha a possibilidade de ter a Fórmula E como uma das disciplinas de formação, como temos a Fórmula 2 e a Fórmula 3, e não quiseram. Avançou-se então para a Fórmula E e o Adami, que era o CEO e quem lançou a iniciativa, um dos principais promotores da iniciativa, quiseram garantias, e a garantia era que a Fórmula 1 não iria fazer concorrência direta à Fórmula E. E isso foi definido com os 50%, que foi o que a Fórmula 1 explorou agora. Portanto, a Fórmula 1 foi ao limite do que podia ir em termos da parte elétrica.
não pode ir a mais de 50% por questões legais, pelo contrato que a Fórmula E tem com a FIA. E eu não percebo muito bem porque é que foram aos 50%, portanto, também acho que é demasiado ter ido até aos 50%, com as consequências que daí advêm em relação às dificuldades que este novo regulamento trouxe. Mas parece-me que essa tentação de entrar, e sabemos que houve, como tu referiste também, a questão da Audi, etc., havia a tendência muito mais de mudar para carros elétricos, que entretanto se está a esbater, e de tentar trazer mais dessa vertente à Fórmula 1. E de facto o desafio que se põe é um desafio extremamente interessante. Nós já vimos isso com a Fórmula E. O Gen 4 vai ser um carro excepcional, vai ser mais rápido que a Fórmula 1. A capacidade que este atualmente, que o Gen 3 Evo tem, em termos de recuperação de energia, é excepcional. Já é um avanço tecnológico brutal. O próprio pit boost dos carregamentos de 30 segundos de 3,5 kWh em 30 segundos também é notável, mas eu acho que a parte da recuperação de energia é a parte principal. E o desafio que se põe é agora pôr a Fórmula 1 com toda a excelência que tem em termos de capacidade técnica, tecnológica, etc., de fazer ainda um melhor aproveitamento. E aí acho que vai haver uma passagem de conhecimento e de formação entre as duas disciplinas, e vimos equipas como a Mercedes e a McLaren que estiveram envolvidas também na Fórmula E. A Mercedes tenho a certeza que levou muito da sua experiência da Fórmula E para a Fórmula 1, vai haver aqui, de facto, há um desafio de desenvolvimento tecnológico que eu acho que é excepcional, e estou mesmo curioso para ver o que é que eles vão conseguir fazer. Portanto, a minha expectativa é que até ao final da época se note muito menos a questão do lift and coast ou super clipping, sobretudo a questão do super clipping. E vamos ver, possivelmente se calhar é um salto demasiado grande para estar numa época só, e vamos precisar de esperar até 2-3 anos, que é aqueles ciclos que nós temos quando temos um novo regulamento, para eles explorarem ao limite o que é que se pode fazer com esse regulamento. Mas acho que esse desafio, esse desenvolvimento é excepcional. Acho que estaria lá o desafio na mesma se estivéssemos a falar de 40%, 60-40%, na parte elétrica 40%, ou até 35%. Sim, mas não era tão drástico. Portanto, não era tão drástico, se calhar não se notava tanto esse problema de recarregamento das baterias como se nota agora, mas vejo isto pelo desafio tecnológico. E aqui a ligação entre as duas disciplinas. A Fórmula E é muito mais pequena, não se compara à Fórmula 1. Mas eu tenho muitas expectativas de ver o que é que vai acontecer com o Gen 4. O tipo de velocidade que se vai conseguir com o Gen 4, a Fórmula E mudando-se para circuitos, e a questão de sair de circuitos urbanos e ir para circuitos permanentes tem a ver com segurança, por causa das velocidades que eles já atingem, precisam de circuitos preparados, precisam das escapatórias. Estava-se a tornar demasiado perigoso ir para os circuitos urbanos tradicionais, e ainda mais com o Gen 4. Portanto, acho que vai ser um salto tecnológico excepcional, e acho que vai dar muito gozo a ver esses carros. Depois, em relação ao que está a acontecer na Fórmula 1, e aí, pronto, é a tal parte que eu vou mais reagir ao que vocês disseram, não queria entrar tanto por aí. Eu acho esta questão dos regulamentos e as críticas aos regulamentos aconteceu sempre, desde que eu vejo Fórmula 1 que é isto. Havia a questão dos turbos e havia questões de segurança dos turbos por causa do lag e da entrega de potência, e pilotos que perdiam o controle dos carros. Havia a questão também da falta de fiabilidade desses motores, aquilo, os motores estouravam o tempo todo.
O facto de ter havido pilotos que não correram ou que desistiram, para mim traz mais emoção à Fórmula 1. A Fórmula 1, em muitos aspectos, estava a se tornar muito chata. E uma das coisas que havia era, eu lembro quando era miúdo, o número de desistências, quando existia o adversário que celebrávamos, quando existia o nosso, ficávamos furiosos, mas era essa emoção que vinha, quer de um aspecto ou do outro, dessa imprevisibilidade, nunca sabias quando é que isso poderia acontecer. Tipo Mónaco 1982, em que ninguém queria ganhar. Já tinha uma fiabilidade, a Fórmula 1 já tinha uma fiabilidade tal que se tinha perdido um pouco desse tipo de emoção que vem de um motor que rebentou. Quando eu lembro, uma última vez que eu me lembro disso ter tido consequências mais graves foi quando o Lewis Hamilton perdeu o campeonato para o Rosberg, que lhe rebenta o motor, que era uma coisa que já pouco se via, ou ainda lembramos quando foi do Carlos Sainz que o motor começou também a arder e o carro a descair, na Áustria, se não me engano, sim. Já temos poucas vezes isso. Obviamente queremos ver os carros a correr, mas esta imprevisibilidade eu também gosto. Gosto do facto de estarem a disputar-se muito mais. Do facto de se isto já não é Fórmula 1, se não é Fórmula 1, é o que eu digo, estas discussões existiram sempre. Quando eles estavam, quando tínhamos pilotos a poupar gasolina para chegar ao fim das corridas, que havia muitas vezes, e tínhamos muitas vezes a imagem dos carros em zigue-zague, porque já estavam a ficar sem gasolina e estavam a tentar ir buscar os fumos, como se dizia. Quando nós falamos de questões como a gestão dos pneus, quando houve a mudança dos pneus obrigatória, foi muito polémico também, mas foi uma questão de segurança, porque havia pilotos que levavam os pneus às lonas, por mais que podiam, e havia pneus a arrebentar. Já poucas vezes vemos pneus a arrebentar hoje em dia, não é? Portanto, houve muitas mudanças. Quando foi o Mansell na Austrália, por exemplo, sim. Sim, olha, aí também me lembro, também um caso mais recente, vou-te a falar do Lewis, mas eu, como a meu tonete que sou, lembro-me melhor das coisas com o Lewis, e Silverstone, quando ele ganha com pneu rebentado com o Max. Exatamente. Mas já vemos pouco dessas coisas. Algumas dessas foram mudadas por questões de segurança, mas começou a haver a segurança e a fiabilidade e perdeu-se alguma dessa emoção que havia. Portanto, em relação ao criticismo dos carros desacelerarem, para mim é uma fase e acho que é cedo para avaliar, e eu aí sim, eu concordo nisso, Pedro. Eu concordo contigo nisso, porque, desculpa, já quando foi aquela fase dos anteriores regulamentos, do purposing e isso tudo, eles arranjaram uma forma de resolver aquilo também. Eles também estavam sempre com esses problemas e depois arranjaram e depois aperfeiçoaram de tal forma que agora, neste último ano, não ouviste ninguém a queixar-se de purposing nem nada de coisas desse género. Mas tens o exemplo do Alonso, que por causa das vibrações, como tinhas na altura com o purposing, eles tinham que subir mais os carros, por exemplo a Mercedes, para não ter tanto purposing. Estava a perder competitividade. Portanto, nós aqui dizemos, os carros perdem velocidade, perdem competitividade, já não é o mesmo, já não andam no limite. Muitas vezes que isso já acontecia, ou seja, não é uma coisa nova. Agora nota-se mais que é aquela questão da aceleração, em determinado momento não acelera mais. Mas o lift and coast já se fazia, não se fazia de uma forma tão extrema, mas já se fazia. Os pilotos a pouparem por causa de pneus, ou porque também não aguentam ir em ritmo de qualificação a corrida toda, não é? Portanto, há vários motivos que fazem com que eles não andem sempre no limite. Agora, a questão é, há competitividade, e estas corridas, para mim, trouxeram muita competitividade. Estes duelos em pista, e não são só duelos
não é só a história do ioiô e um ultrapassa o outro. Porque na corrida, na última corrida na China, não houve tantas ultrapassagens só por causa da utilização dos boosts, etc. Houve, mas não foi uma coisa, não se ultrapassava só assim. Agora, gerou-se mais proximidade, mais questões de posicionamento. Aqueles duelos entre os Ferrari, das melhores coisas que eu me lembro de ver na Fórmula 1. E não é Sim, mas continuas a ver isso muito. Há aquelas duas equipas que se adaptaram melhor a estes regulamentos, não é? É um mundo à parte, esses 4 e os outros. Mas repara, Miguel, o que estás a dizer é as equipas que conseguiram desenvolver bons carros estão a tirar bom proveito destes regulamentos. E essa é a questão. Sim. Portanto, quando tivermos mais equipas a tirar o melhor destes regulamentos, vamos ter ainda mais competitividade em pista. Eu na prova na China, estava a dizer isso, eu só fui ao live timing na volta 40, porque até lá tínhamos os ecrãs a olhar para os pilotos, como seguimos, eu e um e a minha filha outro, acabamos por ver um e outro, normalmente estamos acompanhados dos pilotos, e depois temos a corrida, não é? Entre o que estava a acontecer com estes pilotos, o que estava na corrida principal, com as lutas no meio do pelotão, só à volta 40 é que eu fui ver o live timing. Normalmente uma corrida, à volta 10, já estou no live timing para ver estratégias e quem é que está a ganhar tempo e como é que isto vai acontecer mais para a frente. Porque era para nos entretermos. Na verdade, isto de ir ao live timing era para entreter quando a corrida estava a começar a ficar aborrecida. Portanto, há mais animação, ser mais artificial ou não, não sei. Agora, que eles têm mais ferramentas para disputarem mais posições um com o outro, e se há ultrapassagens, que é tipo as ultrapassagens da DRS, como as ultrapassagens que vimos dos Mercedes, o Russell, quando consegue ultrapassar o Lewis em reta, aí é claramente potência e boost e tudo que ele conseguiu, overtake, tudo que ele conseguiu, não foi boost, foi overtake. Tudo que ele conseguiu usar e pronto, nem deu luta, não é? Que era o que nós vimos também com o DRS, que não, de facto não são as ultrapassagens melhores, mas aquele tipo de luta em curvas consecutivas entre os dois Ferraris, e já tínhamos tido antes entre Ferrari e Mercedes também. Portanto, para já temos 2 corridas e uma sprint e foram para mim, das mais entretidas em muito tempo. Depois, se eles não estão a fazer curva, se eles não estão a fazer curva no limite, paciência, não é? Se estão a fazer curva no limite, mas vão cada um a fazer a sua corrida e não se chateiam um ao outro, também não tem grande interesse, não é? Entre uma coisa e outra, prefiro vê-los a disputar posições. Se tiver que escolher entre uma coisa e outra, prefiro vê-los a disputar posições. Mas pronto, saímos um bocado do que era a discussão inicial, que era da parte elétrica e o que isto representava e o desafio que isto representava e como é que e o papel que as duas modalidades têm. Mas digamos, eu tendo, não tenho uma posição tão extremada como a do TikTok a dizer que os carros Fórmula 1 não devem ter baterias. Eu acho que as baterias trazem, nós queremos carros Fórmula 1 rápidos e o aproveitamento da parte elétrica traz carros mais rápidos, traz as opções como overtake ou boost. Portanto, eu acho isso interessante. Pode haver outros mais puristas que não queiram nenhum desses mecanismos, mas também acho que se não tivermos, não vamos voltar a ter corridas com pouca competitividade. Corremos muito esse risco. Portanto, eu acho que estas opções fazem sentido na Fórmula 1, mas limitadas. Não, acho que 50% é de facto exagerado, e eu já há muitos anos no podcast principal
que dizia que era muito mais apostar. Não, que a questão de apostar nos combustíveis sintéticos fazia todo sentido. É isto que eu estou a dizer, não mudei de opinião. Com parte elétrica, mas parte elétrica com os combustíveis sintéticos, 50% parece muito, mas vamos ver. Pode ser que sim, eu acho que devia-se ter. A minha opinião, eu concordo em larga escala contigo, mas eu acho que isto aqui devia ter sido uma coisa mais transitória, tipo 2 anos ali no meio termo e depois querendo passar para os 50 passava, mas não assim tão radical, porque eu acho que foi demasiado radical e depois levou a este tipo de como eu dizer, as equipas estarem sempre a ir contra estes novos regulamentos, porque devia ter sido mais faseado. Eu também, por exemplo, eu tenho uma coisa muitas vezes a falar quando é carros, o pessoal a aderir a carros elétricos e isso, na nossa vida do dia a dia. Eu digo, enquanto os carros elétricos não me aguentarem o equivalente a um depósito, e o tempo que demorar a recarregar a bateria não seja similar ao tempo que eu demoro a ir a uma bomba e abastecer o carro, eu ainda não adiro a um carro elétrico. Chama-me extremo, chama-me o que quiseres, mas eu para já não concordo muito com isto. Eu ainda não aderia a um carro elétrico um bocado por causa disto. Percebes? Eu estou a ficar um bocado extremo. Não acho que seja extremo. Não acho nada que seja extremo. E posso dizer na minha experiência, a nossa experiência cá em casa. Nós começámos com um híbrido e agora temos um híbrido e um elétrico. Se não tivéssemos tido o híbrido, eu não sei se teríamos o elétrico. Porque foi preciso sabermos como é que nós usamos o carro e como é que podemos usar o carro em modo elétrico ou só elétrico. E o que aconteceu foi, nós preferimos andar no híbrido em modo elétrico, tanto eu como a minha esposa, mas como é híbrido, tem menos autonomia na parte elétrica. Portanto, tínhamos que carregar muito mais vezes o híbrido do que temos que carregar o elétrico agora. Se percebes o que eu quero dizer? Portanto, para poder andar sempre em elétrico, o mais possível, temos que carregar a cada 2 dias, pelo menos, ou às vezes a cada dia temos que carregar. Com o elétrico, carregamos uma vez por semana e está feito. Mas também depende da utilização que fazemos. Portanto, eu também percebo isso. Exatamente. Nós não vamos fazer uma viagem de 1000 km, porque para isso vamos de comboio ou vamos de avião. Não vou passar 10 horas a conduzir um carro. Eu gosto muito de conduzir, mas não é na autoestrada 10 horas enfiada, percebes? Na nossa perspectiva, é uma perda de tempo estar a fazer uma viagem de mais de 600 km de carro. Portanto, vamos sempre portanto, sabemos que nós não precisamos do carro para fazer uma viagem dessas. Portanto, aí estamos à vontade para ter o elétrico, porque a autonomia que tem serve perfeitamente para nós e pronto. Eu confesso que gosto mais de uma coisa no híbrido, que é na parte elétrica, que tem mais potência ou aplica mais potência do que o elétrico, porque o elétrico já vem com aquelas gestões todas, mesmo que, pronto, podemos pôr em modo esportivo, mas mesmo no modo esportivo não tem uma aceleração como tem o híbrido, que já tem mais alguns anos, já tem 5 anos, e tem mais torque, portanto tem mais aceleração na parte elétrica, ou se estiverem combinado, mas na parte elétrica nota-se muito mais, o que é curioso, não é? Porque o elétrico, com a gestão toda, tem isso mais limitado. Não é que não tenha o torque, tem, mas está mais limitado por a questão de gestão de baterias, etc. Mas pronto, eu percebo quem tenha dúvidas a fazer a opção, e era isso que eu começava a dizer, ou seja, só depois de ter o híbrido é que nós vimos que para nós era perfeitamente viável ter
ter um carro elétrico, e aliás, e como te disse, é mais prática até para nós ter o elétrico do que ter o híbrido, porque carregamos menos vezes as baterias. Sim. Isso também vai um bocado de encontro ao uso, é como tu disseste, vai um bocado de encontro ao uso que se dá. Mas eu vejo, por exemplo, pessoas que compraram o elétrico, mas assim um bocado iludidas, pensavam que aquilo ia durar, e para mais essas pessoas, muitas delas fazem frequentemente algumas viagens longas, percebes? Carros 100% elétricos. E recordo-me de falar com uma dessas pessoas, e ela dizer que, imagina, vou daqui a Lisboa, tenho que parar a meio para carregar, tenho que estar lá 1 hora e tal, à espera que carregue um bocado para depois chegar a Lisboa com um mínimo de bateria. Isso aí não é... Percebes? É só um bocado esta questão que eu gostava de introduzir. Depende de que carros estamos a falar. Pronto, eu moro em Bruxelas, nós já fizemos a Paris, que digamos que é como ir do Porto a Lisboa, e não precisamos carregar o carro, mas de qualquer forma, normalmente paramos sempre a meio do caminho para ir à estação de serviço, e com estes carregamentos rápidos, 20 minutos na estação de serviço, pomos meia carga, que é pomos 50% de carga no carro. Começa-se a ter essa infraestrutura, portanto o problema é, lá está, a infraestrutura também do verão, faz falta a infraestrutura e isso fez parte do processo de adaptação de nós sabermos que, primeiro com o híbrido que tínhamos condições para ir para o elétrico, porque começámos a estar mais confortáveis em relação à infraestrutura que existe atualmente e durante os anos também evoluiu. Portanto, ficamos mais à vontade com isso. Agora, eu tenho meter-me a fazer uma viagem longa num elétrico no verão, no pico do verão, não sei se o faria, não é? Não sei se o faria, porque pode correr bem, mas também pode correr muito mal, não é? De chegar a uma estação de serviço e não ter vagas para carregamento rápido, ter que estar à espera na fila para isso. Pronto, tem essas limitações, há usos específicos. E é por isso que, voltando aqui a estas questões do papel de cada tecnologia, o aumento da autonomia tem a ver com a gestão das baterias e tem aumentado muito, melhores baterias, mas a gestão das baterias, mas também a recuperação de energia, que é o que se vai buscar também, é o que a Fórmula E está a fazer, ou que a Fórmula 1 também está a melhorar ainda na regeneração, que atingiram já níveis que acho que se calhar para os especialistas não eram inimagináveis, mas para mim eram, não é? Quando tu dizes que na Fórmula E acho que já estamos a fazer mais de 50% da energia vem da recuperação durante uma corrida, é excepcional. É excepcional, não é? E pronto, e da mesma forma com os combustíveis sintéticos na Fórmula 1, portanto que acho que foi uma área em que tem havido um desenvolvimento muito lento e penso que grande parte da culpa é das petrolíferas, que tentaram manter o seu modelo de negócio e fazer render o peixe, e porque podíamos ter tido uma transição muito mais rápida para combustíveis sintéticos do que temos tido, e ainda assim acho que vai ser, para o utilizador comum, acho que vai ser extremamente lenta, porque esses interesses não deixam que haja essa transição mais rápida. E depois há outra questão que só para salientar, que é a questão dos carros elétricos e a vantagem dos carros elétricos, e há muita gente que é contra os híbridos. Eu não sou contra os híbridos, sou contra uma má utilização dos híbridos. Portanto, a malta que compra híbridos por vantagens de impostos, etc., não é? Mas que depois só usa como combustão interna, isso é uma barbaridade. Mas os híbridos estão também a aumentar bastante de autonomia,
e já há carros com mais de 100 km de autonomia no elétrico, e dá mais versatilidade. Portanto, para aquele uso diário, dá para usar muito mais o elétrico em cidade, com uma vantagem enorme, que são as emissões, portanto, a poluição nos centros urbanos. Quando se fala de carros elétricos, não é só uma questão de alterações climáticas, é uma questão de qualidade do ar. E sobretudo nos centros urbanos, que em muitos casos é dramática. Há países em que há limitação, e aqui também há dias que são dias de maior poluição, em que há limitações em termos de trânsito e de limites de velocidade, etc., para tentar reduzir a poluição. Há países na China em que esta questão da poluição nos centros urbanos é terrível, e que já pararam atividade económica para reduzir os níveis de poluição em cidades. Portanto, não é só uma questão de alterações climáticas, muita gente embirra e acha que é por causa do clima. Não, é uma questão também de qualidade do ar nas cidades. Daí eu pessoalmente, e sei que há muita gente que é contra isso, acho que os híbridos são uma solução excepcional, e acho que é uma solução a desenvolver. Se formos buscar mais ao que a Fórmula 1 está a fazer para os híbridos, melhorar a parte elétrica, melhorar a gestão de baterias, ter baterias melhores, mais leves, etc., ter mais recuperação de energia e depois ter combustíveis sintéticos, melhor ainda. Não é, Claudia? Sim, a minha opinião vai totalmente de contra esta última parte que falaste. Sim. Sim, mas para a parte ter havido aquelas leis de quererem em 2030 está tudo 100% elétrico, isso aí eu acho também não, é tal coisa, é querer ir com muita sede ao pote, se calhar, não é? E acho que deve ser uma transição mais smooth, mais suave, não é assim tão a correr, porque eu acho que depois as coisas não resultam tão bem, as infraestruturas não estão a dar o devido suporte, coisas como essas. Portanto, essa solução que tu até falaste, até concordo bastante. Desenvolver a componente elétrica, desenvolver também os combustíveis sintéticos, a componente híbrida. Isso aí é muito daquilo que eu penso para o futuro, o mais imediato. O 100% elétrico, pronto. Isso aí, para mim, 2035, por aí, 2035, 2040, se calhar eram datas mais razoáveis. Mas eu, para mim, eu também acho que 100% elétrico é um exagero, não é viável. Agora, descarbonizar, sim, isso é viável. Sim, concordo. É nesse sentido, mas com estas discussões e as petrolíferas a não quererem essas mudanças, depois do outro lado a puxarem demasiado para na parte com os elétricos só. Eu nunca achei que os elétricos só fossem opção, sabes? Portanto, nunca concordei com esses objetivos de 100% elétrico. E acho que é uma combinação de fatores. E os combustíveis sintéticos, vamos ter sempre carros mais antigos no parque automóvel que precisam dessas soluções que permitam a descarbonização. E, portanto, vem da variedade de opções. Agora, há aqui uma questão que me parece importante também perceber, que é o papel dos construtores europeus e, sobretudo, os alemães. Porque acomodaram-se a uma vantagem competitiva que tinham, que estão a perder, que têm estado a perder. Já estão atrás. E resistiram demasiado à transição para os elétricos e estão agora ultrapassados pelos chineses. O que nós vemos dos carros chineses em termos de tecnologia é uma vergonha para os fabricantes europeus. É uma vergonha. Como é que os fabricantes europeus não se conseguem sequer aproximar ao que os chineses ou que a Tesla estão a fazer? E prenderam-se muito a tentar defender o motor de combustão interna,
não se focaram, para mim, no que era essencial, que era fazer a conversão da combustão interna para haver mais utilização de combustíveis sintéticos, mas a explorar mais a parte elétrica, e como eu já disse, eu pessoalmente acho que os híbridos têm um papel essencial. Tanto, acho que há espaço para tudo, mas eu acho que aqui os híbridos são uma parte essencial. E deixaram-se ultrapassar completamente pelos chineses. E se os chineses demonstrarem que estes carros que têm já bastante qualidade de construção, em termos tecnológicos são excepcionais, em termos de conforto, em termos das opções e dos luxos que dão, ao preço que dão, são imbatíveis. Se a isso adicionarem o facto destes carros serem fiáveis e serem carros para durar 15 anos ou assim, não é? Que só com o tempo é que vamos ver, se bem que nós sabemos que os carros elétricos são, em termos mecânicos, muito mais simples e muito mais, digamos, de menor desgaste que um carro com motor de combustão interna. Portanto, aí vai ser uma questão crítica. Eu acho que não é só nesse caso, mas isso é um exemplo onde a Europa está a ser claramente ultrapassada e está demasiado lenta a reagir e demasiado presa por determinados interesses e determinadas vantagens competitivas, mais a modelos de certa forma ultrapassados, e não se estava a mexer suficientemente rápido. E podemos a falar de carros, podemos estar a falar de outras coisas também. Mas pronto, sim. Estamos a fugir do ano. Falamos aqui 20 e tal minutos acerca de outra vertente da parte elétrica dos motores. Mas que não é totalmente descabido, porque é onde se encaixam estas disciplinas, não é? Estas disciplinas têm uma função de entretenimento, tem a componente do desporto motorizado, mas depois tem uma componente de contribuir para o desenvolvimento tecnológico. E a questão é onde é que se enquadra esse desenvolvimento tecnológico e o que é que faz falta também em termos de desenvolvimento tecnológico. E é por isso que eu, pessoalmente, estou curioso e estou ansioso para ver o que é que a Fórmula 1 nos vai entregar para ultrapassar estes problemas que toda a gente critica agora, que soluções tecnológicas é que nos vão trazer, porque serão bem-vindas para o mercado. E eu sou dos que acham que a Fórmula 1 tem que contribuir para o desenvolvimento tecnológico para os carros de estrada, que é uma das coisas em que muitos puristas acham que a Fórmula 1 é só para entretenimento e não se deve preocupar com isso. Eu sou dos que acho que a Fórmula 1 tem esse papel. Sim, concordo. Concordo. Muito bem. E pronto. Para quem nos estiver a ouvir e que aguentou até agora, muito obrigado por estarem aí. Até quero ver qual vai ser o título que vais dar este episódio, mas pronto. E não hesitem em contribuir para esta discussão. Temos um grupo no WhatsApp, portanto, na página do Vamos Falar de Fumo podem encontrar a ligação, e nas diferentes plataformas também os outros podcasts das diferentes vertentes. Portanto, obviamente, a base foi e continua a ser a Fórmula 1, em que temos todas as semanas o debrief e ocasionalmente o podcast original. Depois também, como já dissemos, de WRC, WEC, MotoGP e também outros esportes como NBA. Portanto, uma grande variedade. Wrestling, ciclismo. E em grupos do WhatsApp ainda há mais do que há em podcasts. Portanto, ainda há mais grupos. Há mais variedade. E aconselho as pessoas vivamente a entrarem nos mais diversos grupos, que têm bastante informação, tem mesmo pessoas que partilham bastante informação interessante. Eu até posso focar, nomeadamente, temos lá uma pessoa a nível no fórum do ciclismo, que ele está dentro de uma equipa
que corre o circuito de elite do Mundial. Ele está mesmo dentro de uma equipa, da estrutura de uma equipa, e partilha connosco bastante informação interessante. Portanto, aconselho vivamente também. Ciclismo não tem nada a ver com motores sequer, mas aconselho as pessoas vivamente também a irem lá a esse grupo que estou a gostar bastante. Agora, olha, até te posso dizer que até entrei num fantasy de ciclismo. Muito bem. Quem diria? Cheira-me que não tarda teremos também um podcast sobre ciclismo no Vamos Falar de Fundo. Acredito que sim, acredito obviamente que sim. E olha que eu não sou nenhum expert, eu olho lá colegas que estão lá que eles respiram ciclismo. E também motores, mas no ciclismo eles estão mesmo muito à frente. E nas várias áreas, temos especialistas em várias áreas. Então no grupo das tascas temos lá grandes especialistas. Ui, esse é o melhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Muito bem. E só relembrar para que quem puder apoiar a partir de €1 por mês, a ajuda é bem-vinda para podermos ter estas plataformas, toda esta parte de tecnologias a funcionar e a operacional, para podermos continuar a partilhar convosco estas conversas. No nosso caso sobre Fórmula E, hoje alongámos um bocado a Fórmula 1 e outros assuntos, mas é sempre interessante podermos, como é uma plataforma de adeptos para adeptos, temos sempre esta latitude para poder expandir. Muito obrigado, Miguel Maia, e obrigado, Miguel Gonçalves, que entretanto já saiu, e até à próxima. Portanto, esperamos que desfrutem do IPRI de Jarama, e nós voltaremos depois entre o próximo IPRI e o de Berlim para fazer um novo podcast. Muito obrigado a todos e a todas, e até à próxima. Obrigado, até à próxima.